1975 não foi só o ano em que o mundo entrou em colapso por causa dos kaijus. Para algumas pessoas, foi o ano em que elas voltaram a existir. Foi o ano de verdades e revelações, e Chris Stone foi uma dessas revelações. Mas antes de tudo isso, para entendermos o porquê dessa afirmação, devemos voltar 3 anos antes de tudo mudar. Chris era um agente da inteligência militar do Reino Unido, não daqueles que aparecem em uniforme ou em notícias. Ele era o tipo de agente secreto que operava nas sombras, onde missões não podiam falhar, e onde, se falhassem, ninguém iria admitir que elas aconteceram. Ele era até que bom no que fazia, preciso, disciplinado, e completamente sozinho. Chris nunca construiu uma vida fora do trabalho, não por incapacidade, mas por escolha. No mundo dele, se apegar a alguém era o mesmo que colocar essa pessoa em perigo, e ele sabia exatamente o que o perigo significava e como isso o poderia machucá-lo. Mas mesmo com tudo isso, ele era um ótimo agente secreto. Se infiltrava em lugares, roubava arquivos importantes de companhias rivais ou perigosas. Era um bom álibi para a SWAT. Mas mesmo com tudo isso, uma missão que parecia simples e só mais uma em sua carreira, tendia a ser a única que mudou tudo. Ele tinha que se infiltrar em uma instalação tecnológica no leste europeu. Era rápido, coletar dados, extrair amostras tecnológicas, e sair sem deixar nenhum rastro. O alvo era uma empresa ainda pouco conhecida, mas que já começava a levantar suspeitas dentro da inteligência internacional. Seu nome, Hopkins. Chris entrou como sempre fazia, silencioso e invisível, calculando todas as possíveis rotas de entrada e saída, mas dessa vez, o ambiente não reagia como deveria. Os sensores estavam mais avançados do que o esperado, as rotas não batiam com os relatórios, e a presença de segurança era grande demais para algo que deveria ser discreto, e o número de alvos acabaram sendo múltiplos demais. Não demorou muito para ele perceber que aquilo não era só uma instalação, era uma armadilha. Durante sua fuga inoportuna, Chris foi cercado antes mesmo de conseguir sair do lado de fora do prédio. Não houve uma fuga e nem houve resgate. E, oficialmente, também não houve um sobrevivente, e naquele dia, Chris falhou pela primeira vez. Dias depois, o governo britânico considerou que Chris morreu naquela missão, e ninguém sequer voltou para buscá-lo ou conferir se ele ainda estava vivo. Pro exército, quem morre em combate deve ser honrado e lembrado pelos seus feitos, mas o que aconteceu depois, ninguém registrou. Foram 3 anos de experimentos conduzidos pela Hopkins. O objetivo não era entender o corpo humano, era controlar o corpo de um soldado perfeito. Chris foi submetido a torturas físicas e psicológicas. Sua mente foi fragmentada, reprogramada ou reescrita, interprete como quiser. Suas memórias foram apagadas, sua identidade foi substituída, e ele deixou de ser um homem e se tornou um instrumento de batalha, um escravo basicamente. Seu corpo teve mudanças drásticas durante esses procedimentos. Seus ossos se tornaram mais densos, seus músculos mais rígidos, seus reflexos maiores e sua força física dobrada. Ele virou uma espécie de para-humano, ou melhor, o oficialmente segundo para-humano a surgir na história. Durante esse tempo, ele foi usado em missões onde ele não tinha nenhum questionamento. As operações eram sem falhas, cujas ações ninguém poderia rastrear, sem passado e sem escolha. Ele virou uma máquina de matar sem consciência ou um pingo de misericórdia. Trabalhava para Hopkins como seu soldado ideal. Até que tudo mudou. 3 anos depois, o ataque dos monstros em 1975 não abalou só cidades e governos, ele abalou estruturas, e em meio a todo aquele caos que o mundo se tornou em menos de um dia, algo dentro de Chris voltou à ativa. No começo, foram fragmentos. Um nome ecoava sobre sua mente. Uma sensação de injustiça tomava conta de sua consciência, e então, uma lembrança que não deveria existir começou a voltar em sua cabeça. Daí, tudo começou a voltar. Chris Stone estava vivo novamente, e pela primeira vez em 3 anos, ele estava consciente de seus atos de novo. Mas como isso foi possível?
Durante os experimentos aplicados nele, a Rotcons usava um fragmento meio danificado de um cristal ancestral, minerado na mesma mina de diamantes que os Estados Unidos extraíram o cristal ancestral que o Gore-Guter devorou no episódio 6, ou seja, foram anos estudando aquele cristal para entender sua composição radioativa e chegaram à conclusão de que aquilo deveria ser testado em humanos, mas não em qualquer humano. Deveria ser um humano apto a resistir aos experimentos que deveriam ser necessários para aplicar o poder desses cristais no sistema humano. E esse ser humano apto deveria ser o Chris. Além de tirar uma pedra do sapato da Rotcons, eles também teriam uma cobaia boa para testar os efeitos do cristal. Assim talvez eles poderiam utilizar mais desses cristais como experimentos em humanos, e futuramente, criando então o experimento mais bem sucedido deles, o vácuo azul. Mas o que conseguiram com Chris foi, no máximo, um soldado com seus sentidos e habilidades comuns, porém 3 vezes mais aprimorada do que o comum, o que não era um mais bem sucedido experimento, mas ainda era alguma coisa. Foi justamente por isso que fizeram uma lavagem cerebral no Chris, para que ele obedeça somente às ordens da Rotcons e não tivesse um senso de independência, se revoltando contra a própria. Mas se eles fossem um pouco mais espertos, acho que eles teriam se saído melhor nessa, porque em 1975, como todos sabem, foi o ano em que o Hydra despertou todos os kaijus do mundo para erradicarem a raça humana, e um dos lugares atingidos nessa brincadeira foi a Alemanha, local onde Chris estava fazendo sua última missão enquanto controlado pela Rotcons quando aconteceu. E se vocês lembram do que aconteceu no episódio 15, também lembram que quem estava na Alemanha durante o despertar kaiju era o Gore-Guter, e o fato dele estar lá significou muito pro despertar do Chris. Gore-Guter, se novamente vocês não falham da memória, não é um kaiju natural da Terra. Ele foi criado pelo descuido humano em testar armas nucleares, e de um peixe, evoluiu para um monstro, e uma característica dele é que ele consegue absorver energias nucleares, de cristais ancestrais em sua parte, os mesmos cristais ancestrais que fizeram o Chris sofrer lavagens cerebrais da Rotcons. E aí, o que aconteceu é o seguinte: como o Chris estava ali no meio do ataque do Gore-Guter, parte da radiação de seu corpo foi pro Gore-Guter, e isso deu brecha para que a lavagem cerebral que ele estava sofrendo falhasse, e suas memórias começaram a voltar instantaneamente, mas voltaram de forma tão instantânea e de uma vez só, que foi muito para o Chris, que desmaiou ali mesmo. Foi só em uma questão de horas depois, logo após Exércitos ter matado Hydra, que ele acorda, um pouco mais consciente e, agora, curado de suas torturas, ainda comum para o humano, mas o mesmo Chris de volta. Então podemos dizer que foi por causa de Gore-Guter que o Chris voltou a ser quem ele era. Inicialmente, ele sabia que a Rotcons tinha o controle dele enquanto ele estava sendo controlado, e ele poderia ter reagido naquele momento em que estava livre, mas preferiu não reagir logo de primeira, porque ele entendeu algo essencial. Por mais que ainda estivesse livre, ele ainda estava cercado, ainda era observado e ainda era considerado propriedade da Rotcons. Então ele fez a única coisa que poderia mantê-lo vivo: fingir. Continuou obedecendo ordens, executando missões secretas e continuou sendo a arma perfeita que eles acreditavam ter criado. Mas agora ele estava acordado, enquanto fingia. Ele aprendia sobre o próprio corpo, sua força que não era natural, os reflexos sobre-humanos, que iam além do esperado, a resistência que o mantinha de pé quando qualquer outro cairia. No começo, era instável, era meio descontrolável, mas com o tempo, ele foi dominando aquilo num processo lento, e Chris começou a montar seu plano com precisão. Enquanto ninguém olhava, ele foi sabotando os sistemas e fazendo observações de alguns padrões que a Rotcons conseguia, coletando o máximo de informações, descobrindo várias coisas que a Rotcons escondia até de seus funcionários. Era uma espécie de projeto envolvendo um kaiju criado artificialmente para resolver o problema da crise econômica que começava a surgir no mundo pós-kaiju. Demorou, mas quando o momento chegou, ele não hesitou, se rebelou contra seus mestres e se libertou das algemas que o controlava. A fuga não foi caótica, mas foi calculada. Os sistemas caíram antes de serem acionados, setores foram isolados,
guardas foram neutralizados com eficiência cirúrgica, afinal, nenhum deles chegava aos pés de um para-humano. Durante a fuga, ele reuniu o que pôde: equipamentos, proteção, tecnologia experimental, entre eles algo que acabaria se tornando sua principal defesa. Um escudo, feito de um metal estranho e revestido, ainda não parecia ter sido pintado, mas ele sentia que aquilo era para ser dele, ou apenas uma ferramenta de sobrevivência. Depois disso, ele desapareceu e, por um tempo, nem o mundo, e nem a Rotcons ouviram falar de Chris Stone novamente. Agora, 1976, um ano depois de tudo aquilo, o mundo ainda lidava com as consequências do caos causado, e, naquele mesmo período, do outro lado do planeta, eventos começavam a abalar outra estrutura de poder. Mas essa é outra história. Chris voltou ao Reino Unido como alguém que sobreviveu ao que deveria tê-lo apagado. Seus antigos aliados e amigos não esperavam vê-lo de novo. Para todos eles, Chris estava morto. No fundo, aceitaram isso rápido demais. Mas ele não voltou para retomar sua posição, nem para buscar algum reconhecimento. Voltou para sair, para encerrar o ciclo e deixar para trás um sistema que o abandonou, e um passado que quase o destruiu. Já estava na hora dele sair daquela vida e buscar a mudança na qual ele merecia para si. Mas o mundo não costuma permitir finais simples. Algum tempo depois, uma visita inesperada aconteceu. Um agente apareceu, ligado a Civ, com um interesse mútuo em derrubar a Rotcons de vez, e com ele, um nome que já estava envolvido em eventos recentes. Era o Butcher. Em outras palavras, a proposta não era uma ordem e nem uma imposição, era algo que Chris não recebia há muito tempo, uma escolha. Ele poderia ir embora e desaparecer para sempre na história para viver uma vida comum, ou usar tudo aquilo que fizeram com ele para algo diferente. Chris não respondeu imediatamente, mas antes que a conversa terminasse, uma última pergunta foi feita: se depois de tudo, ele ainda acreditava no que representava. Ele pensou por um momento, e então respondeu que não representava o que fizeram com ele, mas talvez pudesse representar o que aquilo deveria ter sido desde o início. E foi assim que, pela primeira vez, ele por conta própria, decidiu criar um nome que representasse todo esse legado: o Coronel Britannia. Não escolhendo esse nome como símbolo perfeito e patriota, mas como alguém que sobreviveu ao sistema, e decidiu não se tornar parte dele novamente. E isso soa muito familiar a outro personagem que ele estaria prestes a conhecer.